Fala pessoal, bora comentar hoje sobre algumas notícias, lucro de bancões, Banco Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, M. Dias Branco que aumentou o seu lucro e mudaram a sua política de proventos, e também temos aquela notícia clássica da Petro que tem pago dividendos trimestrais. Aí bora lá, já vimos o balanço do Banco Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e do Santander, e juntos eles lucraram 25,2 bilhões, o que foi um crescimento de 1,4% em relação ao terceiro tri do ano passado. Então, apesar do evento das lojas americanas, inadimplência batendo o pico em alguns bancos, provisões para devedores duvidosos crescendo, os bancos reportaram crescimento do lucro, porém ainda foi em uma taxa bem baixa de apenas 1,4%. E também, se pegarmos de forma acumulada, de janeiro até setembro de 2023, os 4 bancões lucraram 78,6 bilhões, um resultado absurdo, o que foi um crescimento de 11,2% em comparação de janeiro até setembro de 22, que tinha sido de 70,6 bi. Então, se o lucro cresceu 11% e o banco pagou o mesmo payout, então o provento poderá ter crescido nessa mesma proporção. Porém, se o banco consegue crescer o lucro e ainda aumenta um pouco o seu payout, isso pode gerar um crescimento bem maior no provento pago. Outro ponto, aqui na matéria eles comentaram sobre esse aumento da inadimplência, principalmente desses 4 bancões, devido ao caso das lojas americanas, até porque praticamente todos realizaram uma grande provisão que acabou impactando o seu lucro líquido. Por exemplo, o lucro do BB cresceu 4,5%, mesmo com uma provisão adicional de meio bilhão. Caso contrário, o lucro teria sido um pouco maior. Outro ponto, eles até comentaram que o BB anunciou 2,25 bi entre dividendos e o JCP, lembrando que ainda dá tempo para pegar esse provento, porque a data será no dia 21 de novembro de 23 e o pagamento será no dia 30 de novembro e o valor bruto de 78 centavos por cada ação. Aí quando retira o imposto do JCP, isso representaria 68 centavos de forma líquida, somando o JCP líquido com esse dividendo. Lembrando que para o final de novembro, o BB deve anunciar outro provento, porém o pagamento só acontecerá em dezembro de 23. O pessoal até brinca que é um fundo imobiliário de agências porque ele paga 8 proventos por ano e tem esse dividend yield atrativo. E os analistas projetam que o BB deverá pagar de 9 a 10%. Porém, também tivemos 2 bancos que não estão reportando bons resultados, que é o Bradesco e o Santander, e praticamente eles lucravam um certo patamar. O lucro despencou uns 30% para 40% e eles continuam neste patamar bem baixo. Aí no momento, o resultado desses dois tem sido bem fraco devido a vários pontos negativos que têm acontecido, tanto aumento na inadimplência e nas provisões, além de casos pontuais envolvendo lojas americanas e também o Santander com uma decisão bilionária do STF. Outro ponto, aqui no Investor 10 tem um comparador de ações, é só clicar em mais e depois em comparador de ações, aí digita o ticker da empresa. Eu postei um vídeo que eu comentei que o Bradesco foi péssimo em 10 anos porque ele nem bateu a inflação e a performance total foi de 49%, considerando o dividendo, o JCP, bonificação, recompra e tudo o que aconteceu. Aí o pessoal fica sentido porque eu falei isso, mas é literalmente a verdade. Vocês podem abrir 10 sites diferentes e a performance realmente foi muito fraca. E por que aconteceu isso? Porque praticamente de 2019 e início de 2020, tanto o Santander e o Banco Bradesco têm destruído valor para o acionista. Enquanto isso, o Banco do Brasil e o Itaú continuam crescendo o lucro e gerando uma performance positiva. Ou seja, não tem que ficar triste porque um ativo da sua carteira não está gerando uma performance positiva. Isso faz parte do jogo. Já tive ativos que caíram na cotação, que estão de lado, outros que subiram bastante. Então tem que ficar confortável. Isso faz parte da renda variável e você tem que persistir na sua estratégia, principalmente se você acredita nessa determinada empresa, e também tem que estar ciente que todo mundo vai errar e alguns pequenos acertos na nossa carteira irão compensar em larga escala os erros que irão acontecer. Por exemplo, em 2 anos, o Banco do Brasil subiu 102% com a reaplicação do provento e o banco praticamente me gerou 100% de retorno total e tem me gerado grandes proventos que sistematicamente eu reaplico e me geram mais rendimentos. Então, esse é um exemplo aqui que, pelo menos até o momento, tem dado certo, gerou um retorno muito grande para a minha carteira e compensou os ativos que andaram de lado ou caíram
na cotação. Então faz parte do jogo, pode cair algum ativo e outro pode compensar, entre aspas, esse erro que aconteceu. É evidente que retorno passado não é garantia de retorno futuro, tanto no caso positivo e no caso negativo. Aí vai que de fato o banco melhora o resultado e o mercado precifica um pouco melhor. E também no Investor 10 vocês podem consultar indicadores de ações, tem o PL, PVP, entre outros, e vocês podem adicionar outras colunas. Aí, por exemplo, o menor preço sobre lucro atual é do Banco do Brasil, de 4,7, e pega o valor de mercado atual e divide pelo lucro acumulado olhando para os últimos 12 meses. Enquanto isso, em tese, o mais caro seria o Santander, por 12,6, depois o Bradesco e depois o Banco Itaú. E agora já está atualizado com o balanço do terceiro tri. Outra métrica muito útil para bancos é o preço por valor patrimonial, que é muito atualizado. Aí pega o valor do mercado e divide pelo patrimônio líquido do banco. Aí nessa métrica, o Bradesco seria o mais barato, quase que empatado com o BB, depois o Santander e, por fim, entre aspas, o mais caro seria o Itaú. Porém, essa métrica de PVP para bancos é interessante olhar com a rentabilidade que o banco tem entregue, porque o Bradesco parece o mais barato no quesito PVP, mas o ROI do banco é de 8,2%, enquanto o retorno sobre o patrimônio líquido do Banco do Brasil foi de 18,37%, o que foi mais do que o dobro do que o Banco Bradesco, e ele é cotado por um PVP bem parecido. Então nem sempre um ativo por um PVP baixo é uma barganha, até porque você tem que ver o balanço, perspectiva, rentabilidade, dívida e muito mais. Então tenha cautela, porque às vezes tem uns banquinhos aí na bolsa por 0,3, 0,5, o valor de patrimônio, porém o balanço está péssimo, a empresa às vezes tem reportado prejuízo na sua operação, então tente olhar com calma para não achar que é uma barganha só porque o PVP é bem baixo. Além do mais, no quesito yield atual, o maior é do Banco do Brasil, 9%, depois o Bradesco, quase 7%, Santander, 5,6% e o Itaú sempre na lanterna com 4,5% e raramente ele pagou grandes proventos. E agora temos a segunda notícia, M. Dias Branco aumentou seu lucro em 32% e também mudaram a sua política de proventos. Daí a empresa, da parte de massas e biscoitos, registrou um lucro de 259 milhões, o que foi um crescimento de 32%, e também o EBITDA e a receita da empresa cresceu em comparação com o período passado. Fora isso, eles tiveram uma geração recorde no terceiro tri de quase 1 bilhão. Outro ponto que destacaram é que o estoque dos seus clientes está bem baixo, o que seria 11,4% em relação ao terceiro tri do ano passado. Eles acreditam que em breve esses clientes irão fazer mais pedidos com a empresa, o que pode acarretar em outros resultados melhores para os próximos trimestres. Outro ponto é que a empresa soltou um fato relevante, mudando a sua política de proventos, e essa foto ficou bem clara. Eles querem aumentar o payout alvo de 60% para 80%, e o que é o payout? É o percentual do lucro que será destinado na forma de proventos, sejam dividendos ou JCP. E 80% de payout significa que 80% do lucro será destinado na forma de proventos. Daí, eles irão pagar 4 proventos trimestrais de 6 centavos para cada trimestre, e lá para abril de cada ano, que é quando acontece a Assembleia Geral da empresa, e um dos pontos que é tratado nessa Assembleia é sobre a destinação do lucro do exercício. Então, lá para abril, eles deverão anunciar um grande provento, além desses pingados de 6 centavos por cada ação. Ou seja, no total serão 5 proventos, 4 deles trimestrais, junto com o balanço, e um deles lá para abril de cada ano. Porém, eles destacaram que se a relação de dívida líquida sobre a EBITDA ficar acima de 1,5, o payout alvo cairá de 80% para 60%. Mas a situação da dívida está bem confortável, de 0,3, então a dívida precisaria crescer muito para estourar o teto dessa alavancagem. Então, ao que der a entender, olhando a foto atual, a M. Dias pagará 80% payout. Outro ponto, ainda aqui no Investor 10, até hoje eu não entendo porque o mercado gosta tanto da M. Dias Branco, ação premium, ação queridinha, mas nunca geraram muito valor para acionista, e é uma empresa cotada por múltiplos muito elevados, sendo que a empresa nunca entregou esse forte crescimento e pagam uma migalha de proventos. Mas com essa nova política, se o resultado continuar bom, a empresa poderia aumentar o seu provento. Aí perceba que você vai nessa, empresa premium, preço não importa, paga qualquer coisa, no longo prazo dá certo,
Aí na prática, olha aqui o que acontece. Em 10 anos, a empresa entregou 21%, considerando o provento, e se considerar a inflação, o retorno foi negativo de 31%. E para 5 anos, a foto também foi feia, 2 anos, 19%, e no curto prazo, a performance não foi muito boa. Aí você siga isso, que preço não importa, empresa premium, aí na prática, acaba obtendo uma péssima performance na sua carteira. E eu me lembro muito bem, justamente aqui em 2018, 2019, neste patamar de preço, que era uma ação querida da bolsa, e pagava 1% de yield, 40 vezes de lucro, e o mercado saía lá comprando, e desde então a empresa nunca gerou uma performance tão boa assim. Então tenha cuidado, a empresa é boa sim, tem feito seu trabalho, tem feito aquisições, tem buscado crescimento, porém, se você pagar caro, você pode ter uma performance muito ruim. Então tenha bom senso, porque o pessoal sempre cita a VEG, que deu certo, mas para uma que deu certo, tem umas 50 que não geraram tanto valor assim. Já a quarta e última notícia, temos aqui um pagamento bilionário de 17,5 bi da Petro e o provento caiu porque eles mudaram a sua política e agora o pagamento será de 45% do fluxo de caixa livre conforme a nova política instituída em julho de 23. E esse valor representa 1,34 por cada ação e será pago em duas parcelas iguais de 67 centavos por cada ação. A primeira parcela será paga no dia 20 de fevereiro e a segunda no dia 20 de março. Outro ponto, a data corte para ter direito ao provento será no dia 21 de novembro, então se você comprar após essa data, você não terá direito a esse provento. E eles também comentaram na matéria que a Petro lançou um programa de recompra de ações e tem executado isso, tanto que eles recompraram quase 1 bilhão de ações e isso aqui foi descontado da remuneração para o acionista. Ou seja, se não tivessem recomprado ações, eles poderiam ter anunciado um provento um pouco maior. Porém, não seria tanta coisa, até porque o provento total foi de 17,5 e a recompra foi de quase 1 bilhão. Aí se eu pegar esse provento líquido por ação de 1,34 e dividir por 34,72, a cotação atual, vezes 100, temos um dividend yield de 3,87% relativo ao balanço do terceiro tri. E digamos, por chute, se a empresa replicar esse provento trimestral, é só pegar vezes 4, teríamos um provento anual de 15%. E é mais ou menos o quanto várias casas de análise e analistas projetam para o papel, essa faixa de 10 a 20%. Então, pessoal, comentamos aí sobre várias notícias, lucro dos bancões bem maiores do que o ano passado, apesar do cenário adverso, M. Dias Branco e essa nova política de proventos e também esse grande provento da Petro. Aí deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal e também comentem dúvidas e sugestões de vídeos. Fora isso, se torne membro do canal, o valor é bem simbólico por mês. Só neste mês eu já postei cerca de 16 vídeos para quem for membro do canal, então tem muito conteúdo, tanto de notícias, vídeos educativos para você aprender a investir, tem planilhas, tem a nossa comunidade que vale ouro lá no Telegram e se você não gostar, você cancela em um clique. E também se você quiser migrar para o BTG, que é a corretora que eu utilizo, tem um contato do meu parceiro na descrição do vídeo e vocês poderão conseguir bons benefícios no BTG, tanto na conta da sua corretora, a conta para ter o cartão Black, em breve terá conta internacional, tem conta PJ, você pode criar conta para o seu filho, junto com a sua conta, é só trocar em um clique e muito mais. Então pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.